Olá meninas, para quem não me conhece, eu me chamo Nara e esse é meu ateliê de bonecas. E que tal aprender hoje a fazer um acessório fofo e fácil para agregar valor à sua boneca de pano? Eu tô falando desse chapéu que deu todo um charme no visual dela, com molde gratuito aqui na descrição do vídeo. Mas antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Só mais um recado. Fica até o final do vídeo porque eu tenho uma dica de ouro para você que quer adaptar o molde para a cabeça da sua boneca. Então fique esperta e assista até o final, combinado? E agora vamos lá ao passo a passo. Bom, aqui eu comecei cortando uma faixa de tecido medindo 70 centímetros por 14 e aqui embaixo dobrei 2 vezes e fiz a costura, bem fininha, tá? Feito isso, você vai reservar essa parte. Tô usando o tricoline, tá? E para fazer a aba é bem simples. Você vai usar ou a manta R1 ou a R2 ou então o feltro para estruturar essa aba. Aqui eu tô usando o feltro, tá? Eu tenho manta R1, mas eu preferi usar o feltro agora. Você vai posicionar o feltro ou a manta sobre o tecido dobrado. Então aqui, ó, tá, tricoline, cortei 2 vezes na medida desse molde. Então você coloca o tecido direito com direito e posiciona o feltro ou manta aqui em cima do tecido para fazer um corte só, tá? Depois você vai costurar, ó. Aqui eu iniciei a costura com retrocesso no começo, vim pra cá, depois fui seguindo em cima do risco até aqui, tá? E finaliza fazendo retrocesso novamente. Bom, ficou tudo costurado aqui nessa parte, ao redor. Toda essa parte aqui interna não precisa costurar. Corta as pontinhas dando um pique com a tesoura. Bom, depois de desvirar, você vai fazer um acabamento fechando essa abertura interna, tá? Então, já fiz a costura para adiantar. E agora, você vai fazer o seguinte, vai pegar a faixa de tecido, aqui está a parte costurada, você vai colocar direito com direito, e vai posicionar aqui, ó, no comecinho dessa aba, ó, e vai alinhar a essa parte interna. Então, como você vai fazer isso? Usando o clipe para prender, ou então alfinetes, tá? Tanto faz. Então, eu vou começar aqui prendendo esse comecinho e vou fazendo dobrinhas em toda essa parte aqui do tecido, prendendo a aba, porque no final a gente vai fazer uma costura. Então, aqui, ó, vou dobrando e colocando um clipe, tá? Então, essa faixa aqui vai ter que ficar distribuída em toda a parte dessa aba. Então, você vai fazendo isso usando os alfinetes ou clipes, e se vê que vai sobrar um pouco de tecido aqui, algumas pessoas cortam, mas eu prefiro utilizar todo o tecido para não ficar desperdiçando. Se acontecer de sobrar um pouco de tecido aqui no final, desmancha um pouco o que você fez e vai ajeitando. O importante é que caiba toda essa faixa na parte interna dessa aba. Eu já fiz, deu super certo. Tem que ter um pouquinho de paciência, mas no fim fica lindo. Essa parte do chapéu fica toda fofinha e a ideia é essa, né? Deixar um chapéuzinho de camponesa bem volumoso na parte de cima. Então, essa faixa precisa ser bem maior, por isso que eu cortei na medida de 70 centímetros. Pode ser com menos? Pode,
mas eu prefiro um chapéu assim, bem volumoso. E para ser volumoso, nessa parte de cima tem que ter uma faixa de tecido com uma medida razoável. E para mim, 70 centímetros tá ótimo. Os 14 centímetros correspondem àquela parte, né, o comprimento dessa parte de cima do chapéu. Então, se eu quero ele bem fofão, precisa aumentar aqui a medida dessa faixa de tecido. Aí, cortei com 14 centímetros, mas você pode cortar com menos ou com mais, aí depende do gosto de cada um, né? O bom é que vocês podem alterar essas medidas e adaptar ao tamanho da boneca. Minha boneca aqui tem 40 centímetros. Para o tamanho dela, esse chapéu tá ótimo. E no final eu tenho uma dica para vocês em relação à medida do chapéu, caso queira modificar para uma boneca de um outro tamanho. Fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou explicar como você vai fazer essa alteração no molde, tá? E se não deixou o like, já vai deixando para não esquecer. E se inscrevendo aqui no canal, caso você ainda não seja inscrita. Bom, sobrou uma parte, ó. Eu vou dobrar aqui e ainda vai sobrar. Não tem problema, eu vou desmanchar algumas preguinhas aqui que eu fiz para poder encaixar bem todo esse tecido. Vai fazendo com calma que dá certo, não precisa de pressa. Quando a gente faz as coisas com pressa, acaba não saindo do jeito que a gente quer, né? Então, eu vou aumentar aqui essas preguinhas para poder encaixar toda essa faixa até o final da aba. Só isso, gente. Não tem segredo nenhum não, tá? Bom, finalizei. Falei para vocês que não é necessário cortar tecido. É só encaixar direitinho, desmanchar algumas pregas, aumentar um pouco, até bater aqui na medida do finalzinho da aba. Então, ó, deu certinho. É só distribuir bem. E agora, vou fazer uma costura aqui em toda essa parte, com retrocesso no começo e no final. Já costurei nessa parte interna e fica assim, ó. Agora, a gente vai unir direito com direito, assim. Vai alinhar bem as costuras, alfineta ou então usa os clipes, os prendedores aqui, ó, para facilitar na hora de fazer a costura. Então, essa costura vai ser feita aqui, com retrocesso no começo e no final, tá? Então, eu vou costurar com calma. E depois que costurar, faça um acabamento com zigue-zague nessa parte aqui, onde tem o corte do tecido, para ficar com um acabamento bonitinho, tá? Então, faz o zigue-zague apenas aqui, porque nessa parte já tá com acabamento, né? Foi feita com tecido duplo, com a manta, não há necessidade. Então, faz a costura, depois finaliza com zigue-zague nessa parte aqui do tecido, e aí a gente vai desvirar para finalizar. Já fiz a costura, e depois é só pegar uma agulha comum, põe linha, e vai fazendo uma costurinha
em toda a borda aqui, nessa parte de cima do chapéu, para depois, ó, franzir. Aí você dá alguns nós aqui para finalizar a costura. E feito isso, é só desvirar. Você pode fazer um fuxico para colar na parte externa. Preenche com fibra e cola aqui no topo do chapéu. Ou então você pode forrar um botão grande, esse mesmo tecido, para pôr no topo. Não é difícil, gente. Eu vou dar uma dica para vocês daqui a pouco em relação ao molde. Ó, finalizei. Agora a gente vira aqui, ó, e cola ou um botão forrado, ou então faz um fuxiquinho e põe aqui no topo, certo? Aqui vai ser a parte de trás do chapéu e aqui a frente, tá? Bom, agora vamos à dica que eu prometi para vocês lá no começo do vídeo. Aqui eu tenho esse chapéu, fiz azul para combinar com a roupinha dessa boneca. Colei o lacinho, aqui você pode colar o que quiser. E aqui no meio preenchi com a fibra. Se você notar, esse espaço não é tão grande, tá? Mesmo assim, o chapéu fica perfeito nessa bonequinha. Ela tem 40 centímetros de comprimento e eu encaixo perfeitamente na cabeça dela, ó. Mesmo a cabeça não entrando naquele espaço interno do chapéu. Então, não precisa, gente, encaixar totalmente, tá? Senão vai ficar a cabeça da boneca perdida lá dentro. O espaço é pequeno, mesmo assim o chapéu ficou perfeito. E aqui fica uma dica, tá? Não gosto de passar cola. Anos atrás eu fiz algumas bonecas assim, mas eu acho que fica melhor você dando essa oportunidade para a pessoa que irá receber a boneca de higienizar o chapéu se necessário depois. Então, a boneca fica em nicho, fica em estante, pode pegar um pouquinho de poeira e o chapéu sendo removível dá para higienizar e depois pôr na cabeça da boneca. Então, quando você cola, enfim, impede a pessoa de limpar com mais facilidade o chapéu, tá? Então, antigamente eu passava cola na parte interna, hoje em dia eu não gosto de fazer. Isso é uma dica para quem está iniciando. Se você já é artesã há muitos anos e trabalha dessa forma, não tem problema, isso é uma escolha sua, tá? Cada um faz do jeitinho que quiser, mas eu prefiro não fazer assim. Mas aí fica uma dica, caso você queira que esse chapéu fique preso de alguma forma e sem usar a cola, dar uns pontinhos aqui na aba unindo a testa da boneca. Então, dá uns pontos na parte interna e pronto, ele não vai ficar totalmente solto. E se a pessoa precisar higienizar, é só cortar a linha aqui e depois dar uns pontinhos para colocar de novo. Então, essa é uma dica que eu queria passar para vocês que estão iniciando. E um detalhe, caso você queira fazer o chapéu com essa abertura muito maior, né? Para uma boneca de repente que tem a cabeça maior do que essa boneca que eu tenho aqui, né? Vai ver que tem uma boneca com um comprimento maior, os membros são maiores, cabeça também. Você vai fazer uma alteração no molde, eu vou mostrar como você vai fazer para poder fazer o chapéu para o tamanho da boneca que você quiser. Bom, aqui, se quiser aumentar essa parte interna, você vai fazer a seguinte alteração no molde. Primeiro, você vai imprimir e depois vai transferir para uma outra folha, para caso dê alguma coisa errado, você não perder, né, o seu molde original e ter que imprimir novamente. Então, passa para um outro papel, recorta, aí você vai fazer teste, ok? Para a cabeça da boneca que você tem aí. Então, aqui começa diminuindo 1 centímetro na parte interna,
ok? Quando fizer essa alteração, né, diminuir 1 centímetro em toda a volta aqui na parte interna, você vai aumentar aqui ao redor, na parte externa da aba, 1 centímetro, tá bom? Se você diminuir meio aqui, aumenta meio aqui do lado de fora, ao redor da aba, certo? Por quê? Quando você diminui aqui a parte interna, você tá diminuindo, obviamente, essa medida da aba, tá? Então, ainda vai ter uma costura aqui unindo a parte de cima. Eu acho que essa medida aqui, ó, da aba, tá ótima. Aqui você vai ter como fazer essa dobrinha para colar ou costurar um acessório, né, um lacinho ou uma flor aqui na frente. Se essa aba for muito curta, eu acho que não vai ficar tão legal assim. Preste atenção nesse detalhe. Se você diminuir aqui na parte interna, lembra de aumentar na mesma medida aqui a parte externa, para que não haja nenhuma alteração em relação a essa medida daqui da aba, entendeu? Aí, você vai fazendo a alteração de acordo com o tamanho da cabeça da sua boneca. Pra mim, tá ótimo desse jeito aqui, tá? Mas, caso você queira aumentar esse espaço aqui do meio, né? Você vai diminuir meio centímetro ou 1 centímetro e vai aumentar aqui o molde na parte externa. Aqui tá o chapéu, pra mim tá ótimo desse jeito, mas caso queira alterar, já sabe o que fazer. E aqui, ó, vou preencher com a fibra, vou colar o fuxiquinho aqui na parte de cima. E vai ficar uma beleza esse chapéuzinho também. Ó, depois eu vou virar ele assim. E aqui eu vou fazer diferente, eu não quero um lacinho. Nesse chapéu rosa, eu vou fazer diferente. Eu vou preencher aqui e vou colar esse acessório aqui de florzinha para fazer diferente e mostrar as opções para as clientes, né? Ó, essa flor é uma flor de feltro. Não vou ensinar como fazer, porque recentemente eu criei um canal no YouTube. O nome do canal é Olá Criativa, onde eu vou dar dicas de artesanato em geral, tá, gente? Aqui a gente só fala de bonecas de pano. Lá eu vou fazer vídeos, vou gravar vídeos e vou postar sobre artesanato em geral. Então, já tem um vídeo lá ensinando 6 tipos de flores de feltro, com moldes gratuitos para vocês baixarem lá na descrição. E essa florzinha eu fiz e mostrei o passo a passo dela lá no vídeo. Então, não se preocupa, porque eu vou deixar o link desse canal aqui na descrição. Aí você assiste e escolhe o modelinho de flor que você quiser, tá? Eu vou usar essa aqui, vou colar aqui na frente e vou ter mais um chapéu, só que um com um lacinho e o outro com a flor. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês assistirem depois e se inscrevam lá também, tá? Não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações aqui e lá. E aí, meninas, gostaram do passo a passo de hoje? Eu achei que ficou uma gracinha. É um acessório que agrega valor à sua peça, então vai encantar as clientes fazer esse chapéu combinando com a roupinha da boneca. Pode usar uma flor de um outro tipo de material que você tiver, um outro tipo de lacinho, qualquer coisa aí para decorar a aba desse chapéu. E é isso, eu espero que vocês realmente tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E agora chegou a hora de retribuir deixando o seu like para me incentivar a gravar mais vídeos, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? Então, eu espero esse feedback de vocês e é isso, até o próximo passo a passo. Tchau, tchau!